Quando a gente pensa no conceito de cultura, esses centenas de definições que esse conceito já recebeu ao longo da história. Atribuições que não estavam tentando explicar realmente o que era a cultura de um povo, o que era a cultura de pessoas, né? Então, cultura durante muito tempo foi destinado a caracterizar uma erudição, a alta cultura. As pessoas falavam, né? A gente costuma ainda escutar as pessoas falando: ah, porque eu tenho cultura, ou eu não tenho cultura, porque fulano é culto, outro fulano não é culto, né? A cultura, por exemplo, dentro da biologia, dentro da medicina, enfim, é uma cultura, a cultura de determinada planta, uma cultura, né? Então ela tem uma polissemia muito grande no conceito de cultura. Antropologicamente, culturalmente, né, ela perpassa outros elementos que são de hábitos, costumes, religião, crenças, enfim, né, todos esses modos de ser, esses modos de viver, né? A cultura é essa teia de sentido que a gente dá às coisas, né? Não tão só as construções que a gente faz, né? Não tão só as edificações, não tão só os gestos corporais, como o modo que nós olhamos, o modo com que nós falamos. A cultura, ela é também o modo como nós entendemos tudo isso. Por exemplo, uma máscara africana, ela pode ser algo monstruoso para uma cultura, para um determinado grupo de pessoas, que podem olhar para aquele objeto como algo monstruoso. No entanto, essa mesma máscara pode representar uma divindade benévola dentro do seio da cultura onde ela foi criada. Então a cultura, ela é relativa com toda certeza, né? Ela é dinâmica, ela muda no decorrer do tempo, ela é relativa às pessoas dentro do contexto em que elas estão inseridas, do período histórico em que elas estão inseridas, e não há dúvida que a cultura interfere na arte. Eu acho que até interfere é uma palavra muito pequena para o sentido que a cultura carrega dentro dos fazeres artísticos de modo geral, né? Porque vamos lá, primeiro pensar, né, o que é arte, né, para entender onde é que a cultura entra nisso tudo. A arte, de um modo bem sucinto, ela também, como a cultura, recebe várias definições, mas a arte, de modo sucinto, é a representação simbólica do sentimento humano, né? A realidade, ela está dada. Ela está dada para as pessoas, ela está dada a todos nós, né? O contexto, um contexto que pode ser de violência, pode ser de corrupção, um contexto que pode ser de lutas independentistas. O contexto está dado, a história acontece no dia a dia, né? No entanto, o que o artista faz, o que transforma isso que o artista faz em arte, é a percepção desses contextos, que está dado a todos, mas não somos todos artistas, né? Mas é a percepção, a interiorização desses contextos, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele vive e presencia na sociedade, né? Em uma representação simbólica. Uma representação simbólica e que tem que função? Afinal, qual é a função da arte? Para que ela serve, né? A arte, ela objetiva esses sentimentos dentro daquele objeto artístico, seja ele uma música, seja ele uma peça de teatro, fotografia, quadros, enfim, dança. O que acontece, né? Ele ali se objetiva os sentimentos, e de modo que as outras pessoas podem contemplar e podem entender a si mesmos a partir daquela simbolização, a partir daqueles elementos que estão dados, que são sensíveis, mas que foram transformados numa forma. Afinal, como o artista, aí falando sempre do artista em modo amplo, como que ele transforma a sua percepção, os seus sentimentos em formas, em cores, em movimentos na dança, em linguagem falada no teatro ou gestual no teatro, né? De que modo ele transforma isso numa obra arquitetônica? Então essa é a grande questão, e a função que a arte carrega para nós dentro da sociedade é que a gente possa se pensar, se questionar a partir do momento que se depara com um objeto que fala de nós mesmos, do nosso humano,